A pergunta importante é: realmente os testes de paternidade são eficientes, eficazes e confiáveis? Eu sou o professor Willy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, teste de DNA para análise de paternidade, especialmente para você. Vamos lá? Olá você! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de biotecnologia. Desta vez vamos analisar exames específicos de DNA para testes de paternidade. Professor, como funcionam esses testes? E eles realmente são confiáveis? Eu vou tentar exatamente responder essas perguntas nesta aula. Mas vamos ao que interessa? Vamos lá! O teste de paternidade ele visa, na verdade, provar se há ou não vínculo de genitura entre duas pessoas, pai e filho. E aí, veja bem, esse teste de paternidade, que utiliza uma placa específica de eletroforese, também é denominado de exame de fingerprint, que significa impressão digital. Considerações iniciais sobre a metodologia. Primeira coisa importante, todas as pessoas possuem um DNA único, ok? Eu tenho o meu DNA, que é material genético unicamente meu em todo o planeta, com relação em todas as pessoas. Você que está assistindo a aula tem o seu material genético, que é um material genético único seu, exceto se você tiver um gêmeo univitelínico. Entendido não? Um gêmeo monozigótico, aquele gêmeo que provém de um único zigoto. São dois indivíduos que apresentam o mesmo material genético. Excetuando-se essa situação, então todos nós temos material genético diferente. A segunda coisa importante é que nenhuma pessoa possui o mesmo fingerprint. Esses fingerprints, eles serão diferentes. E você consegue revelar através de um sistema de bandas que aparece quando você aplica o método de eletroforese nas reações do sistema de fingerprint. E aí, olha só, o que acontece nesse teste de DNA? Ele promove comparações genéticas com o objetivo de identificar pessoas. Tá? É tanto utilizado para determinação de paternidade, como também em ciência forense. Como assim, professor, em ciência forense? Ora, vamos analisar que o investigador forense ele chegou numa respectiva cena de crime. E quando ele chegou lá, ele coletou o material genético da vítima. Mas pode muito bem acontecer dele encontrar material genético estranho ao material genético da vítima da cena do crime. Ora, o que esse material genético está fazendo lá? Pode ser que eu esteja em posse de material genético do possível criminoso. Seja lá o que for, essa pessoa será consequentemente solicitada a entrar num processo de investigação, vai haver um interrogatório para saber, ora, o que o DNA dela está fazendo nessa cena de crime. Então é muito utilizado também na área de investigação ou de ciência forense. Ora, a eletroforese é a técnica analítica de separação e purificação de macromoléculas, que podem ser ácidos nucleicos ou podem ser proteínas. Ácidos nucleicos e proteínas são moléculas específicas que possuem altíssimo peso molecular, que favorece bastante essas análises. As macromoléculas são submetidas a um campo elétrico, na qual migram para um polo positivo ou negativo de acordo com a sua carga. E aí vem um ponto importante que vai ficar melhor de nós entendermos isso da seguinte maneira. Olha só, aqui eu tenho uma clássica placa de eletroforese.
Entendido ou não? Nessa área interna aqui, eu vou encontrar um gel que é chamado de gel de agarose. A agarose é uma glicoproteína, né? Proteína associada a glicídios, que é encontrado nas paredes celulares de algas roxas. Às vezes também eles utilizam certo polímero chamado de poliacrilamida, que vai representar exatamente esse gel especial, ok? Por onde os fragmentos de DNA vão migrar, constituindo bandas. E são essas bandas que são analisadas. Mas primeiro é o seguinte, eu tenho a placa de gel aqui, eu tenho essas aberturas que representam o que é chamado de poços, e nesses poços eu coloco as amostras de DNA. Olha só, amostra de DNA da mãe, amostra de DNA do filho, amostra de DNA do suposto pai 1, digamos assim, e do suposto pai 2, se existir o suposto pai 2 ou mais pessoas. E aí, essas amostras de DNA que são colocadas nesses poços são submetidas a um campo elétrico que é gerado por uma fonte de energia. Entendido ou não? Certo? Aí o que acontece? O DNA é uma molécula de carga negativa por causa do ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ou fosfato, presente na constituição molecular da cadeia de DNA, dá ao DNA o caráter ácido da molécula e também dá o caráter de negatividade em termos de carga elétrica. E aí você sabe que as cargas diferentes se atraem. Quando você coloca as amostras de DNA nos poços, elas automaticamente irão migrar do polo negativo para o polo positivo, criando determinadas faixas, que a gente vai mostrar essas faixas, que são chamadas de bandas. E essas bandas é o que é analisado entre os DNAs comparativamente até se chegar, às análises conclusivas do grau de parentesco entre o indivíduo que está sendo testado com o seu respectivo filho. Belezinha? Certinho ou não? Não ficou muito claro, mas vamos lá. Vamos partir para cá. Etapas. A primeira etapa do processo é a extração do material celular. Eu preciso de material celular da mãe, preciso de material celular do filho e preciso do material celular dos supostos pais. E para que eu quero esse material celular? Ora, é nessas células que eu vou encontrar o material genético dos respectivos indivíduos. O segundo passo é fazer exatamente a extração desse DNA. Professor, como se faz a extração de material genético de DNA de células? Ora, você vai utilizar detergente biológico para dissolver os componentes lipídicos desta célula e depois álcool. E dessa forma você consegue fazer a extração do DNA. DNAs adquiridos, eles serão submetidos à clivagem utilizando enzimas de restrição, as endonucleases. Essas enzimas de restrição, ou endonucleases, cortam o DNA em pontos específicos. E aí tem uma coisa interessante, o DNA vai ser consequentemente fragmentado e o padrão de corte é diferente para cada pessoa. Entendido? Isso é muito importante. Ora, se o padrão de corte é diferente para cada pessoa, se eu encontrar, fragmentos específicos de bandas coincidentes, isso me indica o grau de parentesco entre os indivíduos. Ocorre depois a aplicação de corante no material genético, a absorção do corante favorece então a visualização do DNA. Feito isto, vamos para o uso da eletroforese. E uma observação importante. Às vezes a quantidade de material genético que é coletado, entendido, não é suficiente para fazer as análises. Então se usa um replicador, que é a técnica PCR. Existe uma aula específica aqui sobre PCR, que é a reação de polimerase. E você pode assistir essa aula para entender como funciona. Não vou me deter aos detalhes do PCR aqui, mas saiba que o PCR é uma máquina específica de altíssima capacidade de duplicar moléculas de ácido nucleico.
Eu pego uma molécula de ácido nucleico ou um fragmento e faço 2. De 2 eu faço 4. 4 eu faço 8, 16, 32. Então eu consigo produzir em larga escala muitas cópias de DNA, aumentando a quantidade de um material genético, que era pouco, para uma quantidade de DNA genético suficiente para as análises de estudo que eu estou tentando fazer. Beleza? Então vamos ver como é que funciona. Olha só. Aqui eu tenho uma placa padrão de eletroforese com o gel específico. Aqui eu tenho os poços. Nesses poços, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a amostra de DNA da mãe. Nesse outro poço, a amostra de DNA do filho. Neste outro poço aqui eu tenho a amostra de DNA do pai 1. E nesse outro poço aqui eu tenho do pai 2. Certo ou não? Coloca as amostras de DNA nesses poços aí. Liga consequentemente a fonte de energia. Como o DNA ele é essencialmente de carga elétrica negativa, esses fragmentos de DNA eles começam a migrar em direção ao polo positivo. É entendido ou não? Aqui eu tenho ó, o polo negativo e aqui eu tenho o polo positivo. À medida que essas moléculas de DNA migram de forma mais rápida ou de forma mais lenta, dependendo da densidade do material, porque proteínas maiores, alto peso molecular, proteínas menores, baixo peso molecular, as bandinhas que se formam aqui, que parecem um código de barra, na verdade, né, tem cores mais intensas, como você pode ver aqui, ou cores mais claras, dependendo da densidade do material. E aí vai se formando essas estruturas aqui, que correspondem a loci gênicos, há vários locos gênicos desse material genético que ficam concentrados numa determinada região, formando consequentemente as bandas. O que é que se faz posteriormente? A comparação dessas bandas para verificar então o grau de parentesco entre os indivíduos envolvidos. Belezinha? Ora, análise. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho as bandas específicas, ou loci, é entendido ou não? Dos DNAs, com os seus cada um com sua respectiva carga genética. Aqui eu tenho o DNA materno, aqui eu tenho o DNA do filho, aqui eu tenho o DNA do pai 1, aqui eu tenho o DNA do pai 2. E aí você observa o seguinte, olha só, o filho, ele tem essa banda aqui, entendido? Ele tem esse loci gênico aqui. O tal loci gênico não aparece na sua mãe, mas ele tem. Ora, se não aparece na mãe e ele possui a banda, então essa banda tem que estar aonde? No pai. Observe que o pai 1 não possui a banda, mas o pai 2 ele tem a banda. Então, possivelmente, esse indivíduo aqui, pai 2, será efetivamente o pai desta criança. Mas uma banda só não é suficiente. Analisam-se várias bandas, 5 ou 6. E aí perceba que aqui aparece essa banda aqui, que também aparece no pai 2. Beleza ou não? Aqui tudo bem, olha lá, aqui tudo bem também. Ok? O pai 1 aqui tem essa banda que não aparece no filho, show de bola. O pai 2 tem essa banda que também não aparece no filho, show de bola. Aqui a mãe tem esta banda que aparece no seu filho, ela também tem esta banda que aparece. E aqui eu tenho esta banda que é correspondente a esta banda do pai 2. Beleza ou não? Assim como no filho eu vou encontrar esta banda, olha só, que não existe na sua mãe, mas ele tem. Então ele só pode ter herdado do seu pai. E aqui está a banda correspondente no pai 2. Belezinha ou não? Aqui tudo bem, mas aqui embaixo eu vou encontrar, olha só, a banda não existe na mãe, existe no filho e existe no pai 2. Com a conclusão que você chega diante desta análise aí. Ora, o pai número 2 é, sem sombra de dúvidas, com certeza absoluta, o pai desta criança cuja análise de eletroforese está sendo feita. Beleza? Vamos ver outro exemplo? Olha só, analise essa daqui. É uma questão típica que aparece em vestibulares. Então, olha só isso aqui. O que você acha?
Quem é o possível pai desta criança? É o indivíduo 1 ou é o indivíduo 2? Dê um stop no vídeo, analise e responda. Beleza? Ok, vou subentender que você deu stop no vídeo e analisou. E aí, o que é que nós podemos perceber aqui? Olha lá, mãe e criança, bandas, ok. Mãe e criança, bandas, ok, ok. Nem o pai 1 nem o pai 2 tem bandas correspondentes, então ele herdou esse padrão genético de sua mãe. Então aqui, né, você encontra, olha lá, o possível pai 1 tem uma banda aqui que corresponde à criança, tá vendo? Ó? Certo? A banda não existe na mãe, existe na criança e encontrei correspondência no pai 1. O pai 1 é o pai da criança? Calma, vamos analisar mais bandas. Então eu percebo que aqui, ó, mãe e criança bateu, tá certo ou não? O pai 1 e o pai 2 também bateu, apresentam as mesmas bandas. Aqui eu tenho a mãe e tenho a criança, olha só, que também bateu. A sequência não existe em nenhum dos pais, então ele recebeu especificamente de sua mãe. Agora aqui, olha só, a criança tem uma banda que não aparece no indivíduo materno, mas apareceu no pai 1. Belezinha ou não? Então ele herdou, consequentemente, do pai 1 esta bandazinha ou esta sequência genética aqui. Observe que essa outra sequência também aparece na mãe, ok? Também aparece na criança. Ele tanto pode ter herdado da mãe como do pai. Tudo bem. E aí, olha só, a última bandazinha aqui embaixo, olha só, a mãe não tem a sequência, aparece na criança e aparece no pai 1. Então, sendo assim, quem é o possível pai da criança? É o pai número 1. Desta feita, as análises de eletroforese permite você determinar com precisão quem é o pai de uma criança. Por isso é tão comum os testes de paternidade utilizando exame de DNA. Beleza, galera? Esta então é a nossa aula sobre teste de paternidade, como funciona o processo de eletroforese. Assista a aula sobre PCR nessa mesma playlist de biotecnologia para você se inteirar de como é feito os mecanismos de duplicação e replicação de DNA nessas máquinas maravilhosas de PCR. Belezinha? Nos encontramos na próxima aula de biotecnologia ou qualquer uma outra aula de biologia. Te encontro lá. Tchau!